O mercado de mapeamento com drones cresce a cada ano, e você, que já começou a fazer suas pesquisas, deve ter se deparado com diversos modelos. Aqui na Horus, nós fabricamos as nossas aeronaves de asa fixa e também revendemos os multirotores da DJI, tanto uma Mavic Air quanto uma Mavic 2 Pro. Os dois são excelentes escolhas para quem está começando no mercado de mapeamento com drones, mas aí sempre vem aquela dúvida, qual dos dois que eu vou escolher? É isso que nós vamos discutir nesse vídeo. Deixa aí seu comentário de qual drone você acha que é o melhor, e no final você vai descobrir. Bora pro vídeo? Olá pessoal, eu sou o Bruno Barquimar, gerente de sucesso do cliente aqui na Horus Aeronaves, e antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar as notificações ativadas. Assim você vai sempre ficar por dentro das nossas novidades no YouTube. Não esquece também de nos seguir nas nossas redes sociais. Esse vídeo a gente separou ele em tópicos para ficar mais fácil de você entender. O primeiro ponto é a portabilidade, que é basicamente o tamanho e o peso de cada drone. Nesse quesito, uma Mavic Air leva vantagem, porque ele é mais leve e menor. Ele tem aproximadamente 213 mm na diagonal e aproximadamente 430 gramas, metade do peso do Mavic 2 Pro. Mesmo o Mavic Air tendo levado os dois drones são extremamente portáteis e leves para você levar no seu trabalho de mapeamento com drones. Muito diferente de como era a linha antiga da DJI, que é o Phantom. Então aqui eu trouxe para exemplificar para vocês uma bolsa de como que você carrega, como você leva em campo uma Mavic Air ou uma Mavic 2 Pro, também serve tanto para um quanto para outro, com a bolsa que se utilizava para levar o Phantom a trabalho. Então a gente tem essa comparação aqui e a gente vê como que os dois levam muita vantagem com as linhas antigas da DJI. O segundo ponto é a autonomia, que direto do site da fabricante da DJI, uma Mavic Air tem aproximadamente 20 minutos de autonomia, enquanto uma Mavic 2 Pro tem 30 minutos. Então, nesse quesito, uma Mavic 2 Pro leva vantagem. Mas vamos entender um pouco mais o que a autonomia vai interferir no seu trabalho. Com mais autonomia, você vai conseguir cobrir uma área maior no mesmo voo, ou seja, uma Mavic 2 Pro vai conseguir cobrir uma área maior no mesmo voo que uma Mavic Air vai fazer. Então, isso é uma parte muito importante para você que vai fazer seu trabalho em campo. Nós fizemos os testes aqui na Horus e com o mesmo plano de voo, voando à mesma altura, uma Mavic 2 Pro cobriu 12 hectares com aproximadamente 29% da bateria e uma Mavic Air precisou de 54% da bateria dele para cobrir os mesmos 12 hectares. Então, nesse quesito, uma Mavic 2 Pro leva uma vantagem muito grande. O terceiro ponto é a câmera e o sensor embarcado em cada um dos drones. Aqui eu vou contar para você alguns dados técnicos direto do site do fabricante. A gente tem uma câmera de 20 megapixels numa Mavic 2 Pro contra uma câmera de 12 megapixels numa Mavic Air. Nós temos uma abertura focal que varia de 2.8 a 3.8 numa Mavic Air contra uma abertura focal de 2.8 até 11 numa Mavic 2 Pro. Tá? Nós temos também um ângulo de visão de aproximadamente 77 graus para uma Mavic 2 Pro e aproximadamente 85 graus para uma Mavic Air. Agora vamos discutir sobre o que cada um desses dados significa. Tá? 20 megapixels contra 12 megapixels significa que na mesma imagem, uma Mavic 2 Pro ele vai ter uma maior resolução do que a mesma imagem, o mesmo tamanho de uma Mavic Air. Tá? O ângulo de visão ser maior numa Mavic Air, para alguns pode parecer uma vantagem, porque uma Mavic Air cobriria uma área maior na mesma foto que uma Mavic 2 Pro, o que pode não ser verdade. Porque o Mavic 2 Pro ele tem um sensor muito maior do que o do Mavic Air. Então a mesma foto do Mavic 2 Pro cobre uma área maior do que a do Mavic Air. Por exemplo, o voo que nós fizemos, que ficou igual o plano de voo para os dois drones, o Mavic Air precisou de aproximadamente 76 fotos para cobrir a mesma área que o Mavic 2 Pro precisou de 54 fotos. Então isso é um grande ponto para o Mavic 2 Pro. Também a marca da câmera do Mavic 2 Pro é uma Hasselblad, que alguns de vocês devem saber que a primeira foto do homem na Lua foi tirada com uma câmera Hasselblad. Então isso aí também é um grande ponto para o Mavic 2 Pro. Por final, o ângulo de visão ele também tem um outro ponto. Com os 85 graus do Mavic Air, a câmera ela é mais arredondada, a lente. Então isso vai causar maiores distorções no canto da imagem, o que, do campo de visão reduzido a 75 graus do Mavic 2 Pro, é muito menor o efeito dessa distorção no canto de imagem. Então, no quesito câmera e sensores, ponto para o Mavic 2 Pro. Bom galera, agora a gente vai para o quarto ponto,
que é a praticidade de montagem de uma VIC Air e de uma VIC 2 Pro. Isso considerando que você já tem tudo configurado no seu celular e no aplicativo de voo. Se você quer que a gente produza um vídeo específico sobre aplicativos de voo para uma VIC Air e para uma VIC 2 Pro, deixe aí nos comentários. Então, nesse quesito aqui, com a diferença do tempo de montagem entre os dois drones foi de 15 segundos, a nossa equipe decidiu declarar como empate técnico. Na prática, outros dois pontos são importantes, que é a telemetria e a resistência ao vento. Segundo o site da fabricante, os dois têm a mesma resistência ao vento, que é 38 km por hora. Na prática, nós sabemos que isso não é verdade, porque uma VIC 2 Pro, por ele ser um pouco mais pesado e por ele ter um motor mais potente, ele gasta menos bateria quando a velocidade do vento aumenta. Então isso seria um ponto para uma VIC 2 Pro. Enquanto na telemetria, uma VIC 2 Pro tem uma distância de aproximadamente 8 km, contra metade disso de uma VIC Air, que é 4 km. Não significa que o teu uma VIC Air vai parar de funcionar depois que passa dos 4 km. Você simplesmente vai perder informação do que está acontecendo com ele. Então, tanto a fabricante quanto a Horus recomenda que você não voe a distâncias acima do alcance da telemetria do seu drone. Bom pessoal, nesse quinto tópico então a gente vai fazer uma comparação dos resultados do mapeamento com uma VIC Air e um mapeamento com uma VIC 2 Pro. Nós fizemos um experimento aqui, fizemos um mapeamento da mesma área de aproximadamente 12 hectares com os dois drones, utilizando o mesmo plano de voo, utilizando então alguns parâmetros como 75% de sobreposição frontal, 70% de sobreposição lateral, voos a 120 metros de altura e o balanço de branco regulado por um dia ensolarado. Tá? Vamos para os resultados então. Todos eles foram processados na mapa e aqui a gente tem então o ortomosaico de cada um deles. Inicialmente eu vou mostrar para vocês o relatório de qualidade, que vai mostrar algumas informações importantes sobre o mapeamento e que todo o mapeamento que vocês fizerem tem que prestar atenção em todos esses dados aqui. Primeira coisa, então nós identificamos que os dois tiveram aproximadamente 12 hectares, uma VIC Air aqui na direita então mapeou, por ele ter um campo de visão maior, ele mapeou uma área relativamente maior do que uma VIC 2 Pro, que já era se esperado, e nós esperamos também que ele tenha um pouco mais de distorção por causa dessa abertura da lente. Tá? Nós também podemos ver aqui que por causa da resolução maior de uma VIC 2 Pro, de ela ter uma câmera de 20 megapixels, o GSD dele ficou em 2.91, enquanto de uma VIC Air ficou em 4.12, o que significa que uma VIC Air tem uma resolução da imagem pior do que uma VIC 2 Pro. Nós também podemos ver aqui que, por causa do tamanho do sensor de uma VIC Air contra o tamanho do sensor de uma VIC 2 Pro, nós vimos que para a mesma área, uma VIC 2 Pro, ele precisou de apenas 54 imagens para cobrir os 12 hectares, enquanto uma VIC Air precisou de 76 imagens. Então isso acaba fazendo com que uma VIC Air gaste maior bateria, precise tirar mais fotos, o processamento fica mais pesado para o mesmo resultado. Tá, ok? Então agora vamos para o ortomosaico e para os outros resultados. Dentro da mapa, você pode então navegar pelo seu resultado. Eu já dei uma avaliação inicial aqui, eu vou aproximar em alguns pontos que eu acho importante mostrar para vocês. Então aqui nós podemos ver que na esquerda está uma VIC 2 Pro, na direita está uma VIC Air. As imagens são muito semelhantes, então provando que os dois drones são bons drones para mapeamento. Então aqui a gente vê em pequenos detalhes, por exemplo, aproximando nessa construção, nessa obra, você pode ver que tem algumas falhas no mapeamento com uma VIC Air contra o mapeamento de uma VIC 2 Pro, o que já era de se esperado. Mas no geral, as imagens, navegando aqui com elas em conjunto, elas estão muito parecidas, elas não têm uma diferença muito grande. Mas por causa desses pequenos detalhes, o ponto nesse caso vai para uma VIC 2 Pro, ok? O último ponto é o investimento.
Nesse caso, uma VIC Air, por ser um drone mais de entrada, ele vai levar uma vantagem com relação a uma VIC 2 Pro, que é um drone mais potente. Então, uma VIC Air leva esse ponto. Lembrando que para fazer o mapeamento não basta você ter o drone, você precisa ter as imagens do drone, fazer um processamento e depois de fazer o processamento você vai precisar gerar os resultados. Então, para isso você tem duas opções basicamente. Você pode adquirir um software, adquirir um computador potente e fazer uma capacitação para gerar esses resultados, ou você pode, além do drone, contratar uma plataforma online que você vai precisar apenas do acesso à internet, sem nenhum computador potente, e fazer tudo online, pela nuvem. Aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar um link para você fazer uma cotação e já sair trabalhando com o seu drone. Bom pessoal, nesse vídeo então a gente fez uma comparação direta de uma VIC Air com uma VIC 2 Pro e chegamos à conclusão que uma VIC 2 Pro leva diversas vantagens com relação a uma VIC Air. Mesmo assim, os dois são excelentes drones para você começar a sua carreira no mapeamento. Às vezes, uma VIC Air, por ter uma necessidade de um investimento menor, já cumpre todos os requisitos que você precisa para iniciar a sua carreira. Então aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link para que você faça já uma cotação do drone com a plataforma de mapeamento, mais o curso de capacitação para que você já saia trabalhando direto. Se você tem alguma dúvida ou quer deixar alguma sugestão, não esquece de deixar um comentário aqui. E bom mapeamento para todo mundo!